deixar bem claro, é um homem doente, que tem sérios problemas emocionais, seríssimos problemas emocionais, tem traços de psicopatia que são inegáveis, qualquer pessoa observa traços de psicopatia, que também tem nos filhos, que são tão doentes como o pai, e os filhos só agem como instrumentos do pai, ao contrário do que reza a lenda, que o Carlos, por exemplo, seria alguém que influenciaria muito o pai. Isso não existe. Os filhos são instrumentos da vontade do pai. Essa é ponto. E o Bolsonaro é um homem doente, portanto um homem perigoso ao Brasil, mais ainda quando vivemos a crise mais grave do último meio século. Sempre como eu falo, a crise sanitária, uma crise econômica, nós vamos voltar a essa questão, estima-se uma recessão hoje pode ser a mais grave da história do Brasil republicano, pode ter uma crise institucional, né, que ele planta. Ele quer uma crise institucional porque ele vive do caos, vive da instabilidade, e se tivermos um quadro desse, poderemos chegar a uma tragédia que é uma crise social, uma explosão social. Sendo assim, o receio de todas as pessoas com quem eu conversei hoje, dessas diferentes áreas, é a questão da canetada, do decreto, que ele ameaça fazer, um decreto para abrir o comércio. Aí vai acontecer uma situação tenebrosa. Se ele faz um decreto que vai ser derrubado imediatamente pelo Supremo Tribunal Federal em alguma medida cautelar. Tenho certeza. Mas o que vai acontecer é que vai ficar dúvida se vale ou não vale. E alguns vão reabrir o comércio, alguns vão à rua. E todo o esforço feito até o momento desse ato criminoso que ele poderá fazer, e ele ameaça fazer esse ato criminoso, e é criminoso, não adianta tergiversar, buscar uma expressão mais amena. É ato criminoso contra a saúde pública, viola a Lei de Segurança Nacional, viola a Constituição, viola o Código Penal, todo mundo sabe, né? Portanto, é um ato criminoso. Diria Euclides da Cunha, se tivesse vivo, um crime contra a nacionalidade, adaptando aquela célebre passagem dos Sertões, né? O que vai acontecer se ele fazer isso? Alguns vão para a rua, e aí todo esforço feito de isolamento social nas últimas semanas vai por água abaixo. Aí vai ter de começar tudo do zero. Portanto, esse homem é terrível e ele tem de ser parado. Mas na nossa linguagem, dos democratas e dos republicanos, não é no sentido dele, que é alguém ligado a miliciano. Ele é um presidente que tem intimidade com milicianos. E todos sabem, em frente à casa dele, em frente à casa, no condomínio, morava o Rony Lessa, assassino da Marielle. Não pode ser esquecido que o filho do segundo casamento de Bolsonaro, o Renan, namorava com a filha do Rony Lessa. Eles tinham relações de amizade. Olha com quem ele se relacionava. Se relacionava com o capitão Adriano. Flávio Bolsonaro, né, então deputado estadual, visitou várias vezes na cadeia os milicianos, inclusive o Adriano. Portanto, eles têm relações com esse tipo de gente. Eles, nesse sentido, humanismo, solidariedade, preocupação com o outro, uma visão cristã de mundo, é o que eles não têm. São pessoas más, perigosas, doentes, psicopatas, claro. E ele é um psicopata e criou os filhos dentro desse universo doentio. E tem o dó até dos filhos, né? O caso do Bolsonaro, o jurista Hélio Júnior, em certo momento, no meu canal, veja lá atrás, o primeiro vídeo das entrevistas, ele já falava que era caso de interdição judicial. Foi o primeiro a dizer isso há meses. Né? Dá uma olhada no canal. Ele falava, se fazer um exame de sanidade mental, ele não passa, ele tem de ser interditado. Porém, esse senhor é hoje o presidente da República Federativa do Brasil. Então, o receio de todas as pessoas com quem eu conversei é que ele faça um ato indevido. Alguns jornalistas que vivem naquele mundo do conto de fadas se imaginam que os militares têm controle do Bolsonaro. É outra lenda, assim como essa aqui dos filhos, que impulsiona o presidente a fazer o que não quer, o que não é verdade, acabei de dizer, né, que é o pai que instrumentaliza os filhos. Há a lenda de que os militares lá dentro do palácio têm uma espécie de intervenção. Tem nada. Os generais lá batem continência para o capitão. Justamente o contrário. Ele faz o que quer e ele se julga o ungido, o esperado, o Messias. Nesse vídeo, convocando o jejum, fica claro, né? Fica bem claro isso. E pelo olhar, você observa que é um olhar de alguém desequilibrado. Então, esse homem doente tem de ter algum instrumento legal, e nós temos, e eu sempre cito o Código Penal, Constituição,
A Lei de Segurança Nacional de 1983, se goste ou não, mas ela está em vigência, né? Você tem a Lei 1079, 10 de abril de 50, que regula o impeachment da Constituição de 46, e os juristas consideram que ela foi recebida pela Constituição de 88. Portanto, no sentido de você ter um arcabouço legal para enfrentar o doente do Bolsonaro, que coloca em risco a nossa nacionalidade, a nossa pátria, não falta. Então, portanto, a questão não é por aí. Mas vamos entrar agora numa discussão que eu acho importante, que é uma discussão econômica. Acho que tem uma questão, a questão econômica é importante e está sendo colocada momentaneamente no fundo da cena política. O Paulo Guedes, observe, ele tem quase que desaparecido das grandes discussões.